Dia 8 de março. Capítulos de hoje: Atos 20, Números 25 e 26. Atos 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e viajou para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados! Ele está vivo!" Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: "Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que sou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse:
há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Números 25. Enquanto estavam acampados em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob a sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então, a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e aos seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente de Peor, e também por causa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Números 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Pelu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão.
o clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel, o clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim, o clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim, o clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar, o clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gad, o clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon, o clã Ragita, assim chamado por causa do seu antepassado Ragi, o clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni, o clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni, o clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri, o clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode, o clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gad, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos e sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá, o clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez, o clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Essas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá, o clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá, o clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubi, o clã Sinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon, o clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered, o clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon, o clã Zaelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gilead, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs descendentes de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Esses foram os clãs Efraitas, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os descendentes dos filhos de Benjamim.
o clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá, o clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel, o clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã, o clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã, o clã Rufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Rufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde, o clã Naamanita, assim chamado por causa do seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Imnaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã Beraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beraitas. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa do seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores. Para cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção, de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas, que foram contados de acordo com os seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Mussita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram os pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas, de 1 mês de idade ou mais, totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num.